Bom, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, podendo colaborar. Somos poucos corações encarnados, mas certamente muitos irmãos desencarnados, vindo aqui junto conosco reflexionar, pensar, beber um pouquinho dessa água que é o Evangelho de Jesus. Antes de começar, a prece que o Valdinar faz, ela sempre me toca. Ele nunca esquece de pedir pelos suicidas e pelos sofredores. Então é o meu primeiro aprendizado da noite, porque às vezes eu esqueço. E como é importante, se a gente reparar, não sei se vocês têm a oportunidade de acompanhar, as palestras que o Divaldo faz das terças, às quintas e aos sábados, todas as preces, ele, assim como o Valdinar, ele lembra dos sofredores e principalmente dos nossos irmãos suicidas. Inclusive usa o mesmo termo que ele usa todas as vezes. Para que a gente possa lembrar disso, né? Também nas nossas preces, nas nossas orações. Eu já peguei o livro aqui porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai estudar aqui hoje. É a lição 90. Não, né? 89? A 89? Você já marcou a próxima, depois eu tenho que botar ali. Então, o Paulo fala aqui da benignitude, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade deve ser alguma coisa com distância, enfim, são talentos. E a gente vai falar hoje aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. O que quer dizer essa palavra Mammon? A tradução hebraica, grosseira, ela quer dizer dinheiro. E o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palavra que é muito interessante, uma palestra muito interessante, que ele usa o termo Deus dólar. Porque o dólar é a moeda, talvez se a gente pensar em dinheiro, é aquela notinha verdinha, isso é muito, né, divulgado nos filmes. E aí nós estamos servindo ao Senhor que nos deu a vida, ou nós estamos servindo os interesses do mundo dominado pelo Deus dólar, o Deus Mammon. Então, Jesus, na sua passagem, ele deixa claro, isso está lá no Evangelho de Lucas, é o primeiro texto evangélico que Kardec traz para nós, chamado A Salvação dos Ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a Deus e a Mammon. E esse capítulo ele é muito importante, principalmente hoje a gente já começa a fazer algumas reflexões que o cristianismo ele não faz nenhum voto à pobreza, nenhum culto à pobreza, ele não condena a riqueza, e Kardec vai esmiuçar isso aqui, a gente vai falar. Porém, algumas falas de Jesus, quando nos convida à humildade, quando nos convida, e o próximo texto evangélico aqui, ele fala a uma pessoa que venda todos os seus bens e me siga. Ele fala isso mais de uma vez. Por quê? Para você não ter bens nenhum, você não ter riqueza material nenhuma. O mestre não queria dizer isso, e Kardec vai ser muito cirúrgico aqui quando ele vai pontuar isso. E é muito interessante a gente poder também enxergar isso, porque a gente pode sim buscar os bens materiais, a gente pode sim melhorar a nossa condição de vida, isso não é nenhum problema. Porém, temos que saber os meios que vamos utilizar para conseguir isso e, principalmente, isso não pode ser o meio principal, o objetivo principal da nossa encarnação. Devemos buscar as riquezas espirituais primeiro. Né? Tem a frase, está lá no Evangelho de Mateus, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque a misericórdia divina ela vai nos fornecendo essas situações. Além aqui do nosso querido, essa fala aqui que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele tem a parábola aqui, ele tem a Jesus na casa de Zaqueu. Ele coloca aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos evangélicos seguidos, logo no começo do capítulo. Talvez seja o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tenha essa sequência inicial aqui de mais citações evangélicas. E todas buscando essa. Ele conta aqui Jesus na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu estava lá sobre o pé de sicômoro, Zaqueu era um fariseu, era um cobrador de impostos, era um publicano. E Jesus se aproxima e fala, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou me hospedar na sua casa.
E aquilo foi motivo de escândalo. Como que Jesus ia lá, né, ceiar na casa desse homem que cobrava os impostos, que, né, extorquia as pessoas, no modo de entender da época? E aí Jesus foi e mostrou que aquilo não era um problema. Tanto que Zaqueu é tocado, ele depois se desfaz de uma quantidade de bens, ele ressarce pessoas que ele causou prejuízo e parte seguindo a vida espiritual dele, inclusive aquele que nomeia essa casa é uma das reencarnações do nosso querido Zaqueu, Dr. Bezerra de Menezes. Então também achei legal a gente lembrar disso, desse fato. Uma outra história aqui que ele coloca, aquela do homem que diz ao mestre o seguinte: Jesus, homem que me designou para julgar e para fazer... Ele pergunta a Jesus, o que ele vai fazer com a herança dele? Como se Jesus fosse um juiz que fosse decidir isso. E Jesus fala para ele: mas agora eu sou o juiz para repartir heranças? Por quê? Porque o homem estava buscando naquele homem santo que era Jesus as situações do mundo. Como se Jesus viesse para resolver aquilo. E Jesus falou: não, calma aí. Nós estamos vendo, é outro reino, são outros bens. Tem essa que ele fala do moço, né, o mancebo rico. Essa história do mancebo rico é uma dessas que Jesus coloca para ele. Ele pergunta a Jesus: o que eu preciso para poder alcançar o reino dos céus? O que eu preciso para fazer parte desse reino que você está prometendo? Aí Jesus, muito cuidadoso, coloca os mandamentos que estão lá nos 10 mandamentos, a lei mosaica. Respeitará o próximo, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Segue isso e está tudo certo. Só que ele queria mais. E aí Jesus também fala essa frase de: se desfaça dos seus bens e me siga. Essa história, inclusive, ela está contada aqui por Humberto de Campos. Ela está no livro Pontos e Contos, não. Contos dessa e de outra vida. Ele conta quem é esse mancebo rico. Ele chamava Efraim. Ele era um judeu muito rico. Ele cuidava de bens de pessoas que viviam próxima dele. Ele trabalhava aqueles bens, ele gerava riquezas. Ele era um homem muito rico e muito importante dentro da economia local. E ele tinha boas intenções. Ele se aproxima de Jesus realmente querendo fazer até que estancasse as divisões que existiam dentro do judaísmo. Porém, ainda como tantos entenderam na época, e como nós ainda entendemos, ainda muitos de nós, a riqueza que ele queria oferecer, ele era a riqueza material, era o poderio que ele tinha ali em torno daquilo, talvez aí pensando em alguma coisa que desse vantagem para ele. E aí a pessoa que conta essa história no mundo espiritual lá para Humberto de Campos, né, ela finaliza aqui dizendo o seguinte: o que essa história do mancebo rico trouxe de interessante? E ele coloca o seguinte: a fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. E era isso que ele queria fazer. Efraim queria o quê? Queria unir o povo judaico, ele queria acabar com as dissensões. Ela é aconselhada com ardor, ou seja, com muita força, aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus, nas forças do Espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes. Claudinho, no Espiritismo existe isso até hoje. Com quase 170 anos da doutrina espírita, com mais de 2.000 anos do Evangelho de Jesus, ainda vivemos essas situações. O centro está aqui, trabalho tem aqui aos montes. Só que a gente tem que doar o tempo. Talvez a gente vai ter que fazer algum trabalho para arrecadar valores, para a gente poder pagar a luz, para a gente poder pagar a água, para a gente poder pagar a limpeza. Se as atividades aumentarem, vão surgir outros custos. Dai a César o que é de César, que é outra fala do mestre. A gente precisa dos bens materiais para poder a nossa caminhada ir recebendo as lições que a gente precisa. E aí, além dessas situações aqui evangélicas, dessas passagens evangélicas, a gente chega aqui, que é a que eu acho mais importante, eu gostaria de trabalhar com um pouco mais, usando o nosso tempo aqui, que é a parábola dos talentos. Algum de vocês crê que existam dentro de vocês algum talento?
precisa responder, é uma reflexão para a gente fazer junto. Ah, não, eu não sirvo para nada. Não sei fazer nada. Será que é assim que funciona na nossa cabeça? Os nossos irmãos suicidas, em algum momento, eles entenderam que eles, mesmo passando todas as dores, dificuldades, eles tinham algum talento ali para poder oferecer? A página da semana passada, lá no Filhos da Luz, tinha uma frase de Emmanuel, ela está no Caminho, Verdade e Vida. Que ela falava assim, ela tinha uma frasezinha. Você hoje, se você está respirando aqui, você tem uma missão para poder cumprir. Porque todos nós temos essa quantidade de talentos, né, para poder oferecer ao planeta. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? Então, a primeira é a gente enxergar que a gente tem esses talentos. E a segunda é o que nós estamos fazendo dele. E lá na frente nós vamos ter que prestar conta desses talentos. Então vamos ler aqui a passagem. Eu vou tentar ser o mais breve possível dela aqui, mas para a gente entender e depois nós vamos esmiuçar aqui os sentidos. Parábola dos talentos. O Senhor, Deus, age como um homem que, tendo de fazer longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores e entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Ou seja, ele pegou aquilo ali, dividiu ali os talentos a cada um que poderia cuidar daquele. Então, aquele que recebeu 5, ele tinha condições, segundo o Senhor, de utilizar daqueles 5, cuidar deles e prosperar com eles. O outro 2 e o outro 1. Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou aquele dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O que recebeu 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Ou seja, ele também conseguiu duplicar. Ele pegou 2, conseguiu duplicar para mais 2. Mas apenas o que recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. As primeiras vezes que eu tive contato com essa parábola, eu me identificava perfeitamente com o terceiro. Eu mais esperto, não assumi o risco, está ali, guardou. Era o que eu pensava. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e chamou-o para prestar contas. Veio que recebera 5 talentos, apresentou os outros 5 e dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além destes, mais 5 que eu ganhei. Servidor bom e fiel, disse o Senhor, pois foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e disse, Senhor, entregar-me 2 talentos, estão aqui, além desses, outros 2 que ganhei. O amo respondeu, bom e fiel servidor. E aí disse a mesma frase aqui para ele. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste e colhe onde nada puseste. Por isso, ou seja, ele ficou com medo. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra e aqui tem eles, eu te restituo. E até aqui eu continuava entendendo que esse cara era o mais inteligente. Ele era o seguro, ele era o previdente, aquele que estava pensando lá na frente. Se ele perdesse, se aquele que apostou os 5 perdesse os 5 e não tivesse nada para devolver. O Senhor, porém, lhes respondeu, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias pôr o dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando eu, retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, deem ao que tem 10 talentos, aquele que mais prosperou, que teve uma quantidade maior de responsabilidade, porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á mesmo, e o que pareça ter, seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, assim, como que a gente vai conseguir entender que quem estava certo de tudo eram aqueles 2 que prosperaram, que utilizaram os talentos? Nesse mundo material, olha como a visão nossa acaba
gerando uma situação bem material, bem arcaica, nos dias de hoje. Eu não sei se vocês viram semana passada, isso saiu em vários jornais, uma casa pegou fogo e a pessoa tinha dinheiro no colchão. Eu não sei se vocês viram isso. Então eram várias notas de R$100, todas queimadas. Era só o meiozinho da nota, assim. Danificado, perdeu aquele dinheiro. E eu, como eu já estava com essa parábola dos talentos na mão, falei, olha lá. Mas ela estava errada de guardar o dinheiro? Sabe-se lá, né, qual que é a condição de vida, o dia a dia. Mas se tivesse no banco, não teria queimado. Se tivesse numa poupança, por mais que seja um rendimento que muitos consideram ruim, talvez ainda estava dando uma engordadinha lá. E aí, assim, eu estou fazendo uma visão totalmente material de uma coisa que aconteceu e eu vi, eu estou falando de nota de R$100. Tudo queimadinha lá em cima do colchão queimado também, a pessoa desesperada. Mas vamos trazer para os talentos que a gente tem. Seja um talento de oratória, seja um talento no seu trabalho, seja um talento de cuidar de um filho, de educá-lo. Às vezes é uma professora, o talento da paciência, como que me falta esse talento? Sei que para vocês estão sobrando a paciência, vocês não têm esse problema. Eu tenho esse talento, eu preciso buscar ele, eu preciso tentar prosperar, fazer ele virar 2, 3, 5, como eles aqui na parábola. As dificuldades que eles foram vivendo para poder fazer e, sem dúvida nenhuma, existe esse apetite ao risco. Né? Nós estamos com os talentos que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo com eles? E aí vamos passar para uma visão bem espiritual, que são esses talentos do nosso dia a dia, que invariavelmente a gente tem e a gente vai ter que prestar conta deles. Tem uma história do Humberto de Campos também, que eu queria contar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Está lá no livro Cartas e Crônicas. Ele estava já como irmão X, mas é o Humberto de Campos. Serviço e Tempo. Eu vou lendo aqui mais acelerado para não ficar tão parada a leitura. A senhora Juversina Trajano era um prodígio das minudências, ou seja, ela era uma pessoa que entendia das pequenas coisas. Aos quase 60 anos de idade, reafirmava sua condição de missionária do Cristo no amparo à infância. Espírita fervorosa, sabia-se reencarnada com o desempenho de grande tarefa. Ela estava numa situação como a nossa e ela tinha uma informação de que ela era uma missionária, que ela tinha uma tarefa para cumprir. Cabia-lhe socorrer crianças desprotegidas. E ela via uma obra imensa que ela tinha que fazer. Ela mentalizava, rodeada de pequenas crianças, a buscarem o seu auxílio, a sua ternura. Ela ficava emocionada em narrar as próprias recordações de sua vida em espírito antes do berço, a programação espiritual, coisa que todos nós aqui tivemos. Ela se via, ela chegava a lembrar, ela lá no plano espiritual, preparando a existência física, e aí ela se sentia habilitada a cumprir esses requisitos, a missão que estava sendo destinada a ela. Ela revia-se em companhia de vários benfeitores desencarnados, visitando instituição assistencial nas zonas inferiores e anotando dezenas de espíritos. Olha o tamanho do planejamento espiritual dessa mulher. E ela conseguia lembrar disso. Então ela visitava os umbrais e lá ela catalogava. Rafael, João, Manel. Estava anotando aquilo dali. E esses espíritos totalmente desorientados e infelizes, aos quais ela prestaria o auxílio depois de instalada na Terra. Então ela ia no mundo espiritual, catalogava aquilo que eram espíritos que ela ia trazer de volta ao seio desse cuidado, e ela encaminharia. Esse era o projeto. Então essa mulher ela explicava várias vezes aos amigos. E ela via um sítio escuro, esquisito, como se fosse agora, um vale extenso, repleto de almas agoniadas, necessitando de retornar às experiências do mundo. E aí o seu instrutor, que era o mentor espiritual, o irmão Ambrósio, falava: minha irmã, você renascerá na Terra com a missão de patrocinar crianças abandonadas. Será benfeitora maternal de filhinhos de expiação e de sofrimento. Deste recanto de aprendizado, partirão 80 espíritos transviados
mas sedentos, querendo o esclarecimento e o amor. E eles vão encontrar isso nos seus braços. Você organizará para eles um lar regenerador. Fica tranquila que não vão te faltar recursos. Todo o ambiente já está preparado. Volte à terra e trabalhe. E aí, compreenda que para assegurar os alicerces da obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste de 80 irmãos. Ou seja, o Espírito fala de novo para ela, são 80. É uma história que, se a gente pegar a história do Divaldo, ela é até meio parecida. Nos seus detalhes ali, se Divaldo tem essa lembrança, mas ele já falou algumas vezes que era um compromisso junto à falange de Francisco de Assis, ter ali a mansão do caminho, era um compromisso dele do tio Nilson, né? Então ela já estava lá, alinhada, espírita fervorosa, entusiasmada, e desde os 30 anos de idade ela iniciara com êxito a construção do lar. Vamos lembrar do Divaldo também, ele construiu lá, ele e o Nilson, lembra do filme, quem já viu o filme aí? Eles eram jovens e começaram a construir ali a mansão do caminho, várias dificuldades, e Divaldo psicografando, e tentando trazer, dai a César o que é de César, porque precisava comprar, pagar, fazer. E o empreendimento lançado por ela encontraram as melhores acolhidas das pessoas que estavam em volta. Com certeza várias daquelas ali também compromissadas com aquela situação. Então corações nobres haviam chegado, colocado nas mãos recursos imprescindíveis. Facilidades, ofertas, dinheiro e cooperação. Todo o plano estava dando certo. Em 5 anos, ergueram um vasto domicílio. Simples, mas sem penúria. Juversina, todavia, se tornou exigente. E porquanto a casa já estava digna e pronta para receber essas crianças, ela considerava que precisava de mais alguma coisa. Olha aí, a gente, eu vou trabalhar lá no centro, mas eu preciso primeiro acertar a minha vida financeira. Eu preciso primeiro meus filhos crescerem. Eu preciso primeiro, daqui a pouco eu vou, depois. Olha o tempo passando. E aí ela foi fazendo várias coisas. Chegava o edifício, não, precisamos estender aqui, precisa ter uma ala que agora vai ser uma enfermaria. Não, a cozinha vai ficar pequena, na hora que começar a chegar a criança, estende a cozinha e tal. E aí foram campanhas, projetos, a espiritualidade ajudando. E a coisa acontecendo, e o dinheiro chegava. E toda a parte material estavam ali. Passaram-se 26 anos nessa história. Arruma daqui, cresce dali, troca uma lâmpada, faz não sei o quê, instala um ar-condicionado. Todo esse tempo se desdobraram em pormenores, e toda hora ela queria mais alguma coisa. Na reunião mediúnica semanal, de que ela era companheira solista, compareceu por um dos médios o irmão Ambrósio, que era aquele benfeitor que preparou com todo o carinho com ela a reencarnação e o projeto de ajuda a essas crianças. E aí ele colocou para ela que ela reconheceu a voz, lembrou dele, começou a chorar, e ele colocou para ela, olha, a gente combinou isso tudo, olha a promessa que você fez, e com muito carinho, aqui o irmão X até coloca aqui Humberto de Campos, que ele foi com muito zelo com ela. E aí a Juvertina escutou, mas percebeu que a palavra dele, apesar de carinhosa, ela tinha um ponto de advertência. E aí ela perguntou, irmão Ambrósio, eu não estou sendo fiel àquilo que eu me propus? Você não admite que todas as obrigações que eu abracei, eu não estou desempenhando elas? Ele falou, sim, minha irmã. Você tem sido muito exata no programa traçado, tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou sobre o espanto geral. 30 espíritos necessitados de recondução e assistência, daqueles 80 que você se comprometeu a socorrer e reeducar, são agora delinquentes novamente. 2 são obsidiados perigosos na via pública. 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias. E o restante, os 22, se encontram internados em diversas cadeias. Então, olha quantos talentos a irmã Juventina tinha aqui à disposição dela. Não só os talentos dela, mediúnicos, dela lembrar, dela saber, os talentos numa programação espiritual detalhada, carinhosa, olhando para ela e por esses 80, que com certeza não seriam só os 80, seriam muito mais,
A gente pode lembrar de Chico também, quando começou a psicografar. Quantos livros, Emmanuel? 30. Chegou nos 30 e agora? Agora nós vamos no 100. Porque ele foi colocando pouco a pouco para ver se o Chico ia cumprir aquela missão. E a partir do momento que ele ia desempenhando, vamos lá, vamos. E o Divaldo? O Divaldo está em moratória. Ele já falou isso várias vezes. Ele já era para ter desencarnado. Mas como o trabalho está indo, está fluindo e está ajudando pessoas, está indo muito além do que foi programado, ele está aí, fazendo palestras aí terça, quinta e sábado, toda semana, firme e forte. O homem não engasga, é impressionante com 96 anos. Então, olha o tempo, olha aqui o talento do tempo que foi dado a ela. E se a gente for deixando passar essa situação nossa, dos nossos talentos, das nossas oportunidades, a gente vai ser cobrado. Olha o caso dela. Como ela assumiu uma responsabilidade muito grande, talvez não seja o caso de nenhum de nós aqui nesse porte, claro que o exemplo aqui é grandioso, mas olha só o comprometimento espiritual que ela arrumou para ela. Esses espíritos que estavam lá e ela se comprometeu a ajudar, estavam lá no umbral, passaram a se estar ligado a ela, de uma maneira mais incisiva. E a omissão dela, a demora dela em mal utilizar o talento do tempo, fez o quê? Com que esses irmãos, com que esses espíritos entrassem de novo numa situação delicada. Então essa parábola dos talentos, ela é muito interessante para nós, e eu acho uma palavra que está aqui, que ela é muito importante. Ó, quando o Senhor foi viajar, ele foi e deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para outro, segundo a sua capacidade. Então tem aquela frase também, né? Deus coloca nos nossos ombros que a gente consegue carregar. Só que nós temos a infeliz mania de achar que é pesado demais, de achar que o fardo é muito grande, que a gente não vai dar conta. Falta-nos fé, falta-nos confiança, falta a gente olhar para nós, mas não é da gente faltar humildade, a gente se achar a última Coca-Cola do deserto, mas a gente entender que a gente tem valor e a gente tem coisa boa para fazer. Só que a receita que é do Valdinar é diferente da do Rafael, que é diferente da do Daniel, que é diferente do Marquinhos. Cada um tem que entender isso dentro do seu contexto e fazer acontecer. A oportunidade de estarmos encarnados, ela é grandiosa. Divaldo fala isso, não sei se eu falei isso no nosso último estudo, a fila para reencarnar está gigante. E nós estamos aqui tendo essa oportunidade bendita. O que nós estamos fazendo dela, né? Aqui no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel fala o seguinte, ó, há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, ou seja, fazem, participam aqui da parte carnal, da reencarnação, amontoando poses exteriores, a gana de ilusória evidência. É o que está acontecendo hoje nas redes sociais, na mídia. Então é uma pose, a pessoa está ali, ela vive aquela vida que não é real. Fantástico mundo do maravilhoso, onde tudo é lindo, as comidas são deliciosas. E imobilizam-se do medo e do tédio. Nós, seres humanos, né, a exemplo aqui do terceiro, ele também fala isso. Ele deixa claro aqui para o Senhor, quando ele está prestando conta de um talento que ele enterrou, como te temia, como tinha medo. E é o que tem acontecido. Olha o que o Emmanuel fala também. A gente tem medo. Medo de botar esses talentos adiante. Medo de fazer alguma coisa diferente na nossa vida. A gente vive a mesmice das reencarnações. Então a gente vem aqui, não faz nada e volta. A gente vem e volta. A gente não reconhece esses talentos, esses valores. E aí vem a morte e reclama a devolução do próprio corpo. E aí é quando a gente está lá na reunião mediúnica e nós aparecemos lá em manifestação pedindo ajuda. Porque a gente não aproveitou a oportunidade. Não fizemos dos talentos espirituais aqueles que vão encaminhar a nossa vida. Estamos a todo momento buscando as riquezas materiais. Riquezas materiais, riquezas materiais. E aí já a gente vai entrar em Kardec, não tem problema nenhum nisso, desde que isso não seja o motriz principal da nossa caminhada. Não duvides da sua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida, os valores espirituais. Nós estamos tendo contato com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A notícia maravilhosa é que a gente está tendo informações que a larga maioria dos nossos irmãos encarnados não estão tendo.
Porém, a notícia que é um pouco mais delicada e alarmante, isso vai gerar uma responsabilidade muito grande nos nossos corações. Porque muito será cobrado daquele que muito recebeu. Olha aqui a parábola dos talentos. Se aquele que recebeu 5 não devolvesse 5, devolvesse 3, como é que esse senhor ia falar, opa, como é que é isso? Lembra-te que amanhã restituirá a vida e a vida, né, que Deus te emprestou. E esses tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houverem amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Caixão não tem gaveta. Vamos carregar o que conseguimos nutrir dos nossos sentimentos, do tanto que vamos colocar a nossa paciência em prática. Porque é muito fácil orarmos e pedirmos, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência, para aturar o parente, para aturar o chefe, para aturar a cidade barulhenta, para aturar a volta que tem que dar agora aqui no mundo inteiro para chegar lá no Santa Rosa. É fácil. Mas aí o Senhor vem e manda, olha, vou mandar uma obra de 30 dias que você ir para o seu trabalho, em vez de ser 5 minutos, vai ser meia hora, com trânsito. Ele dá para nós a oportunidade da gente amealhar essa paciência na prática. Porque não é um passe de mágica. Não adianta, infelizmente, só ajoelharmos e orarmos, se a gente não praticar. A oração é muito importante? É, muito. Mas ela vem junto com o vigiai. Orai e vigiai. Orai e obrai. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Já dizia Paulo de Tarso. Então, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui da parábola. Humberto de Campos também tem uma história linda que ele pega, tem duas na verdade. Ele pega essa parábola dos talentos e ele coloca para esse último lá, né, os primeiros ele coloca que o talento é a paciência, é o trabalho, é a dignidade, é a honestidade, e aí eles devolvem aquilo como um plantio aqui na terra. E para o outro, último, o talento que ele dá é a dor. E aí o que ele faz com essa dor? Ele vai, né, enterra ela, fala, não quero mexer com esse troço aí não. Mas a dor é o aguilhão que a gente precisa e que a gente também pede e implora do lado de lá, antes da gente encarnar, para que a gente enxergue as coisas e faça diferente. Quem já ouviu aquela frase assim, você vai pelo amor ou pela dor? A maioria de nós, eu falo isso sem medo de errar, procura religião, seja a casa espírita, seja qualquer segmento religioso, pela dor. É muito difícil os exemplos daqueles que buscam pelo amor, pelo entendimento da necessidade que precisa daquilo. Então ele pega a dor e deixa ela guardadinha lá. E aí o Senhor fala para ele, poxa, eu te entreguei um bem preciosíssimo. Só quem aqui de nós enxerga a dor como um bem precioso? Ninguém quer sentir a dor. Ninguém quer passar aperto. Às vezes eu falo para os meus filhos assim, falo, olha, a gente não está aqui de passagem numa colônia de férias, não. Planeta de provas e expiações, eu tenho um filho de 9 e uma de 7. E eles eu já vou tentando colocar isso na cabecinha deles para eles entenderem até o processo reencarnatório. E falo, não é uma colônia de férias. A dor vai vir, o trabalho precisa ser feito. Só que a gente precisa, infelizmente, dela para poder caminhar e andar um pouco aí na nossa vida. Puxar um pouco aqui para Kardec agora. A partir do item 7, a gente vai falar do item 1 ao 8. A partir do item 7, Kardec vem colocando assim, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Isso é outra coisa, quando eu olho aqui, eu falo assim, a prova da riqueza é muito mais gostosa, a da miséria é muito mais difícil. Será? O que você acha aí, Valdinar? Mais difícil ser muito rico ou mais difícil estar numa situação mais delicada financeira e materialmente? Ser muito rico é a preocupação maior, né? Não é? As responsabilidades. Uma vez eu encontrei com esses andarilhos da rua aí, eu perguntei para a família dele, ele falou assim, disse, minha família tem que tomar um lugar lá pro lado do Manaus, a Ana aqui no Rio de Janeiro aqui, ele falou assim, disse, eu tenho as coisas lá, minha família tem as coisas, aí ele largou tudo, ele quer ficar na rua mesmo. Esse negócio de ficar fazendo conta,
ficar somando, utilizando. Ele não quer isso não, ele quer ficar assim mesmo. Porque gera muita responsabilidade. E às vezes a gente vê essas pessoas, mais uma vez na internet, tá cheio de milionário aí, andando de supercarros, em barco, em helicóptero. E a impressão, né, de quem não vive aquilo, não quer. E essa história, eu já ouvi várias histórias desse sentido. Ela é mais comum até do que a gente imagina, desses nossos irmãos que estão nas ruas. Pessoas que tinham bens, tinham posses, e aquilo gera Então, o que Kardec, vamos trazer para Kardec para não ficar opinião nossa, mas eu, a princípio, ainda achava que a prova da miséria seria muito mais delicada. Sem dúvida, Kardec, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a da miséria. O que esses caras, as pessoas que têm muito dinheiro, o que eles têm mais pertinho deles? Vocês sabem? Está sempre pertinho de um cara muito rico. Não, ninguém sabe. Eles comem todos os filhos. Ladrão. Não, mas eu estou dizendo assim, quem que... É isso aí. Tá cheio. É um termo que a gente usa, né? Puxa saco, é aquele... Tá cheio, tem fila. Será? Como é que deve ser lidar com isso? Mesmo, né? E quando ele vai se relacionar, é um rapaz que está querendo casar com uma moça está apaixonada por um rapaz. Olha essa dúvida cruel, será que ele gosta de mim ou será que ele gosta do meu dinheiro? Então, não é simples, não é fácil, né? Aí tem essa situação que o Valdinар está falando, a pessoa entra ali, é um pai de família, está só preocupado com contas, só preocupado no trabalho, só preocupado com funcionário, só preocupado em bancar aquilo tudo, e as crianças crescem, ela não vê. Quantos exemplos a gente tem de conhecidos nesse sentido, Marquinhos? A pessoa passou a vida e não viu os filhos crescerem, porque estava ali, precisava trabalhar, e a gente precisa mesmo, não é nenhum culto aqui a não fazer, né, o que nos cabe fazer, mas é a maneira que a gente leva essa vida. E por que Kardec também entende que isso é mais difícil, né? É o supremo excitante do orgulho, a riqueza. Porque o cara que está muito rico, né, a mulher que é muito rica, né, ou até o rico de muita beleza também acontece isso, às vezes a pessoa é muito bela, às vezes não é nem financeiramente. O orgulho é muito grande. O egoísmo é muito grande. E aí tem um perigo que ele coloca aqui também, da vida sensual. Então, o pode tudo acaba indo para esse lado também, muitas das vezes. A pessoa acaba tendo um relacionamento extraconjugal, se metendo em aventuras sexuais, e aí aquilo vai gerando mais e mais complicações. Que às vezes a pessoa que está lá, numa penúria, numa dificuldade maior, ela está tão concentrada ali naquele dia a dia, que ela não tem tempo para viver esses perigos, ela vai acabar vivendo outro, né? De talvez entrar numa situação criminosa, de querer levantar algum dinheiro a qualquer custo. Tem perigos também, claro que tem. Então, a riqueza ela é o laço mais forte que prende o homem na terra e lhe desvia do céu o seu pensamento. Se a gente puder fazer um número de pessoas que estão buscando a religiosidade, eu chuto dizer que a maioria são pessoas que não estão nessa situação de muita riqueza. Eu acredito, não sei, é um número da minha cabeça aqui. Porque são pessoas que estão mais concentradas, estão buscando esse céu, enquanto as pessoas que estão com muita fortuna estão vivendo a vida e querendo aproveitar até o último minuto. Fala Kardec aqui do apego aos bens terrenos. Quantos irmãos chegam também nas reuniões mediúnicas, né, quando o médium dá passividade, ele pergunta, como é que está a minha empresa? Precisando falar com o pessoal lá. Quem está cuidando daquilo? Isso é muito comum, quem participa de reunião mediúnica, ouvir esse tipo de relatos. E a minha família? Quem que está pagando as contas lá em casa? Você não está mais lá, agora não é mais essa preocupação que você tem que ter. Mas o apego aos bens terrenos, essa situação. Hoje mesmo, eu fui ao Rio com um cliente
E ele não é espírita, mas ele me contou isso. Uma vez eu recebi um recado do meu pai, que o meu pai está num hospital espiritual chamado assim, 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 e que agora, depois de um tempo, ele aceitou a morte. Você acha que isso é verdade? Então eu falei, olha, não tem como a gente cravar que a comunicação mediúnica ela é certeira, que ela é verdadeira, que ela é fidedigna. Mas a gente pode afirmar para você que é muito comum nós passarmos para o lado de lá e ficarmos, no mínimo, confusos durante um período. A aceitação da morte ainda é um outro problema. Mas por que acontece isso? Porque vivemos a vida como mortais. A gente não vive a vida como imortal. Não nos preparamos para esse momento. É sempre um momento de muita dor. Então, para quem fica também. E eu perguntei para ele, falei, mas como é que foi a sua reação como filho? Eu sinto uma saudade. Mas como é que é essa saudade? É uma saudade que agradece os anos que você viveu, agradece a Deus a oportunidade de ter tido esse pai que você considera maravilhoso, bom para vocês? Ou você fica ali, pai, você está fazendo muita falta. Pai, por que você foi embora? Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque isso vai influenciar lá onde ele está. Vai influenciar a aceitação, né, da passagem dele. Mas você acha? Eu falei, claro. Conforme você vibra dessa forma, cadê você? Por que você foi? Aonde ele está recebendo esses pensamentos. Como é que ele vai ter paz para poder seguir a vida espiritual dele lá? Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ficou lá com os raciocínios dele. O que Jesus propunha de uma forma decisiva, e aí Kardec está falando aqui a questão do sacrifício dos bens pessoais, quando ele falou lá para o mancebo risco, vende tudo e me segue. O que ele quis dizer com isso? Ele queria trazer para nós a verdadeira caridade, a virtude da gente ter abnegação. Quando precisarmos abrir mão de alguma coisa nossa, a gente... E qual é o bem e o talento mais precioso que a gente tem? Qual que é, Daniel? Você sabe falar? O mais precioso, todo mundo tem, o rico, o pobre, o negro, o branco, a mulher, o homem, o muçulmano, o católico, todos temos esse bem mais precioso. Que a dona Juversina aqui foi relegando. O tempo. Todos nós temos esse tempo. E olha só, a gente abdicado um pouquinho do nosso tempo para estar aqui junto, para reflexionar. Amanhã ou depois, nessa casa tiver um trabalho, ou algum outro local que tem um trabalho, a gente doar uma horinha da nossa semana. Mas a nossa vida está tão corrida. É difícil a gente ter tempo. É difícil a gente abdicar do momento do nosso trabalho, do momento até mesmo com os nossos familiares, para aqui estarmos. Quantas coisas acontecem no dia do centro, né? A gente não ir, tá, a voz que fica rouca, e a hora que as... Mas precisamos manter firme isso daí. Kardec lembra da frase que ele cunhou, fora da caridade não há salvação. É isso que o Cristo quis dizer. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. E aqui Kardec começa a falar dessa situação que a gente já mencionou lá no início, do que não é errado buscarmos as riquezas. Não é. A humildade que o Cristo quis dizer não tem a ver com isso. O problema da riqueza, materialmente falando, é isso que viemos comentando. Porque ela coloca dentro dos nossos sentidos ainda materializados a gente exposto a muitos riscos. A muitos riscos. Né? Hoje, a gente for falar de algum político, a gente fica, político é tudo igual. Será que nós temos ideia do tanto de coisa que chega para esses irmãos nossos para fazer alguma jogada, vamos falar assim, para não usar um termo mais pesado? E o tanto que essa pessoa tem que resistir ali o dia a dia dela. Claro que não é nenhuma justificativa para fazer o errado. Mas será que se formos nós lá? Divaldo também tem uma frase o seguinte, que ele coloca, não vou replicar nas mesmas palavras, mas ele fala o seguinte: todos nós somos honestos, até a gente arrumar um emprego de caixa no banco. Lá que nós vamos ser testados. E nós vamos mexer com muito dinheiro que não é nosso ali, como é que nós vamos fazer? O próprio Bezerra desistiu. Por quê? Então, mas você imagina o tanto que esse homem, né, foi ali, vamos dizer assim, um ataque de todo lado, oferta. Não faz isso aqui, não tem problema não, todo mundo faz. Né, hoje em dia que abastece o seu carro aqui, pessoal aqui, a conta é da prefeitura, é do governo do estado.
todo mundo faz, você é bobo. Então, isso vem vindo, né? Mas voltando aqui à questão de trabalharmos para as riquezas, vamos lembrar que a situação da pandemia. A situação da pandemia foi aquela toda, a gente em casa, máscara, tal. E ali, a partir dali, o ser humano partiu, os cientistas partiram numa busca muito pesada para quê? Para tentar achar uma solução, achar uma vacina para aquilo dali. Então, todas aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, e o que estava proporcionando aqueles estudos todos? Uma riqueza. Laboratórios de alta complexidade, cientistas muito bem pagos para poder fazer aquele trabalho. Então, a riqueza, ela coloca a humanidade para frente. Né? Olha aí os últimos 50 anos, como evoluímos nos termos de meios de comunicação e meios de transporte. Hoje, com 24 horas, você está do outro lado do mundo. Isso há 50 anos não era possível, não fazia. Você tinha que pegar um navio para a Europa você descer para algum lugar. Hoje você pega um voo de 15 horas para Dubai, lá você pega uma escala de mais 10 horas, você está lá no Japão, na Austrália. É rápido. E as comunicações virtuais, hoje a gente faz uma reunião em qualquer lugar do mundo, qualquer hora. Então isso tudo foi evoluindo, por quê? Porque eram riquezas, eram projetos, eram descobertas que o homem vai fazendo, impulsionando a caminhada da humanidade. Então, para trabalhos que são obra de séculos, teve o homem de extrair os materiais até as entranhas da terra. Mas, para levar esses trabalhos a efeito, precisava de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. Então, as descobertas todas elas estão motivadas a isso. Né? A pessoa buscar aquele sucesso, a pessoa buscar facilidades para a humanidade. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem grande atividade, nem grandes estimulantes a pesquisas aconteceriam. Você imagina o cientista lá, não, você não vai receber nada. Ele vai fazer, mas será que vai ter aquele empenho? Então, precisamos ainda disso, aquilo precisa gerar recursos para que toda aquela cadeia seja remunerada e as coisas aconteçam. E aí o último ponto aqui, para a gente ir finalizando, a desigualdade das riquezas. Então, às vezes são coisas que o ser humano pensa, poxa, trabalho tanto, não consigo prosperar igual o vizinho aqui. Está lá, ele conseguiu fazer, acontecer, piriri, parará. Por que isso acontece? Por que Deus permite isso? E por que é uma utopia desejarmos igualar tudo no nosso sistema global, em termos de ganho, de salário? Porque o próprio Leon Denis tem um livro que ele fala lá, que isso rapidamente seria desfeito. Se igualarmos, todo mundo agora vai receber o mesmo salário, vai morar numa casa igual. Aquilo ali com 6 meses, 1 ano, já estava tudo estrambelhado. Por quê? Porque a casa que eu recebi, eu vou fazer um puxadinho nela aqui, porque eu sou um engenheiro, eu consigo fazer, eu tenho aqui Valdinar que mexe com as coisas, o outro ele não faz. Aí um cuida melhor da casa, é mais asseado, é mais higiênico, é mais limpo, faz um asseio melhor na casa, o outro ele já não faz, ele é mais lento, ele não tem esse dom. Então o que Kardec fala? Né? E por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, não serem igualmente ativos, não serem igualmente laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Somos nós aqui, um grupo de 10 pessoas totalmente diferentes uns dos outros. Enquanto tem coisas que eu sei fazer, o Valdinar não sabe, tem outras que ele sabe, eu não sei, e aí? Aí você volta no primeiro talento, né? Te dá um talento, não faz nada. E aí? Como é que vai fazer? Por isso é importante buscarmos esse autoconhecimento, para a gente entender qual é o nosso talento. O que eu tenho de bom aqui para poder prosperar e fazer acontecer dentro da nossa humanidade? Supondo, aí o Kardec fala aqui também, o que Leon Denis fala lá no livro, supondo efetuada essa repartição igualitária, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Supondo possível e durável, cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Então são duas situações. O equilíbrio
rapidamente seria desfeito, porque somos diferentes, temos aptidões diferentes, e cada um ia utilizar daquele talento igual de uma maneira diferente, e o planeta Terra, né, a humanidade, ela simplesmente ia estacionar, porque não ia ter nenhum motivo, nenhum ânimo para o progresso, para as novas conquistas. E para a gente finalizar, eu vou ler duas frasezinhas do nosso querido Emmanuel, comentando ainda a parábola dos talentos, quando ele diz aqui, ó, o talento celeste. Ninguém vive deserdado de riqueza das horas para se consagrar ao bem. É aquilo, o talento do tempo, todos nós estamos tendo. Ah, mas e aquela pessoa que está acamada? Ela pode orar, não pode? Ela pode estar ali dentro daquela dificuldade, não estar reclamando, não estar murmurando, estar enfrentando aquilo com fé em Deus, e orar pelos familiares, por outras pessoas que estão naquela mesma condição que ela. Se ela está ainda respirando, se ela está aqui, ela ainda tem esse talento do tempo. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou em todas as direções em favor de todas as criaturas. Se te dispões de 1 hora, não lhes perca o sublime valor. Muita gente exige do mundo valiosos cabedais de felicidade, aguardando castelos de abastança e de alegria. Todos nós achamos, no fundo, que a gente merece um pouco mais, que vai acontecer alguma coisa na nossa... Não, agora vai virar. E a gente fica ali aguardando essa abastança. Mas nós não nos animamos a gastar uma simples hora na construção dos alicerces indispensáveis à paz da própria existência. O céu para nós começa aqui na terra. Então, meus irmãos, que essas reflexões façam sentido para vocês, pelo menos um pouquinho, né? A gente possa reter, utilizar desses talentos que todos nós temos em prol da nossa própria evolução espiritual e daqueles que nos rodeiam. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite para